Já, nós vamos te ajudar. Põe na tela aí o Pedrinho, aliás, dando um abraço aqui no pessoal do Tempo, aliás, do Tempo. E um abraço especial no meu irmão Daniel Seabra, Lélio, grande Lelão também. E aí ele deu entrevista lá pro pessoal. Ah, o Juverci Júnior também tá lá. Que mala, hein? Nossa! Mentira, Juverci, né? Não, mais ou menos, viu, Juverci, só? Mais ou menos. Põe pra mim aqui o Pedrinho Lourenço falando sobre a questão do Vidalba. Fala, põe aí. Eu fui entrar lá no hotel, o elevador deu um problema lá. Tava eu, o Jardim, o Pelaipe, o Vilauba e o Camargo. E o elevador vai. Ai, puta que o cara começou a suar. Falei, olha, o Vilauba, isso não tá muito diferente de você no jogo, não. Você vai lá no meio de campo e vira a bunda e volta a bola pro goleiro. Tá vendo? Ó, tá descendo e subindo. Joga essa. Você entendeu? Entendi. Aí eu falo com ele, você fala isso aí, olha aí pra você ver. Então tá igual aí. Aí os caras ficam nervosos, falei, vai ficar nervoso, vai adiantar o quê? Deixa a hora abrir, da hora lá, os caras abriram lá, uns 10 minutos lá, descendo e subindo. Falei, só que vocês batem a gente de raiva lá no jogo. É engraçado, mas é um grande problema. Tragicômico. Esqueceram de falar com ele, estava filmando? Nossa, porque aquilo ali parecia conversa de off. É que, por exemplo, os assuntos que nós aqui temos no nosso almoço não são os assuntos que a gente tem aqui no ar. Exatamente. Alguns podem até entrar ali, mas na nossa mesa ali, se vazar o que a gente fala na mesa aqui na televisão, nós estamos no olho da rua. É bobagem. Mas não é porque a gente fala mal da casa, não. A gente fala de um monte de bobagem. coisa. É bobagem. Bobagem, né? bobagem. A quinta série, ela tem que sair da sua veia quando você está aqui e tem que sair da veia do Pedrinho quando ele está dando entrevista. Exatamente. Por isso que eu falei. Porque o Pedro encara as câmeras e os microfones com uma naturalidade, como se estivesse de fato numa resenha entre amigos. E não pode ser assim, porque de uma forma ou de outra, ele expõe o atleta como ele expôs aí. E não pode expor o atleta. Se é um cara melindrado, ele perde a rescisão amanhã. Ainda leva na justiça e ganha. Vocês mesmo disseram, ele tem um baita assessor, né? Só tá faltando ele seguir a risca, porque o assessor pede pra ele. Querer se assessorar. Porque ele vinha fazer isso. Cara, ele coloca o próprio jogador, expõe o jogador ao ridículo, porque a torcida agora pode pegar no pé e falar o que quiser, né? E invadir rede social e fazer o caramba quatro, porque o dono do time censurou e rotulou um jogador. Né? Cara, eu acho isso muito complicado. Não, e expôs ele ao ridículo duas vezes, né? A primeira foi dentro do elevador, falando isso, que não é uma coisa para você falar para o seu atleta, nem de brincadeira. Nem sei se o Pedrinho tem intimidade suficiente para pegar e fazer uma brincadeira dessa, que para um jogador de futebol fica pesado, falar que ele, olha, você tá igual o elevador, subindo, descendo e virando as costas. E depois essa exposição pública. É uma exposição pública agora. Agora todo mundo acompanhou e viu a crítica do Pedrinho, a zoeira do Pedrinho ao jogador Vidalba. E é um jogador que foi um investimento que foi feito agora. O Cruzeiro acertou a segunda parte, né, Valor? O Cruzeiro tinha um percentual e acertou o restante. Teve a permanência agora do Vidalba na atual temporada. Então é um ativo do clube, é um jogador que pertence ao clube. É um jogador que depois o Cruzeiro pode negociar. E aí o outro clube vai olhar e falar assim, não, mas você está querendo me passar aquele jogador que é igual elevador, estragado, que chega até o meio campo, vira a bunda e corta pro lado. Mas tem um ponto aí. Tem um ponto aí. Viu, Thiago? Boa tarde. Tô te escutando, pode falar. Tem um ponto aí importante. Você que é um cara perspicaz não pegou. Quem escalou o Vidalba na lateral esquerda? O Léo Jardim. Tem característica? Não, não foi só ele, não. Não, quem escalou foi quem? Minha mãe? O Seabra também escalou. Minha mãe? Não, eu tô dizendo agora, pro Pedro chegar e dar uma declaração dessas, é expor o jogador que não tem característica para estar ali. O Vidalba tem que apagar a carreira. Eu não vou discutir isso. Eu não vou discutir isso. Ele expôs o treinador. Eu não vou discutir isso. É óbvio que porque é uma discussão para mim frutífera, então eu não vou discutir isso. Vou falar do que o Pedro disse a respeito do Vidalba. Mais do que expor algum atleta, algum dirigente, qualquer dono de clube ou dirigente tem que se atentar que uma vez que ele faça qualquer tipo de comentário que exponha o atleta ou o dirigente, a principal figura a ser afetada é a instituição. Tá? Além, claro, você precisa de ter ali um bom trato com todos e foram muitas coisas que são de uma circulação interna de clube. Dificilmente você vai ver outros 19 presidentes dos clubes da Série A, sejam SAF ou não, expondo coisas
que são de um ambiente interno, como foram expostas ontem. A essa altura, tem muita gente no chat falando, dane-se, Valu, quem é você? Você é ninguém, você tem a sua vida. Eu sou o Thiago Valu, estou muito satisfeito com a minha vida, inclusive. O Pedro, ele é dono do clube, ele pode fazer o que quiser. Isso, inclusive expor. Não, só que eu tem repito, consequência. além de expor as pessoas, a maior exposição é da instituição Cruzeiro, quando ele traz à tona coisas que são de circulação interna, como ele trouxe a público ontem. Eu vou tentar trazer para cá, porque eu acho que o Galante não percebeu esse discurso. Ele não deve ter escutado, estava muito ocupado na hora. Mas eu falei isso no Band News na área. Para pensar. Bernardo Teles vai dar uma entrevista sobre a nova formação dos donos da bola, que já tem 3 anos quase, agora a chegada do Galante. Aí ele chega para falar da nova formação dos donos da bola. Fala assim, mas minha equipe não é tão boa. Teve algumas contratações aí que foram erradas. Não, aí ele vai criticar o Murilo. Aí vai criticar o Murilo. Pô, falei com o Murilo. Contratou errado, né, Murilo? Teve alguns caras ali que você contratou mal. E aí, velho? Falando a verdade, e aí? E aí, eu ia olhar pro Valu, o Valu ia olhar pra mim, eu ia olhar pro Elton, o Elton ia olhar pra mim pro Valu, o Breno. Aí sabe por que seu exemplo... É o Breno Galante. Sabe por que seu exemplo é esdrúxulo? Por quê? Porque aí você pega os resultados do programa e fala aqui, Bernardo, ó, os resultados estão aqui, ó. Você não faz sentido. Peraí. Não faz sentido nenhum que você está falando. Lá no Cruzeiro ninguém pode fazer isso. Não, mas ninguém pode chegar lá no Pedro e falar assim, Pedro, você não tem razão nenhuma de falar isso aqui, ó. Você entendeu? Não pode, cara. Sabe o que eu tô percebendo? Não, você está poupando o grupo de atletas. Você está poupando o grupo de atletas. Que não responde em campo, que não estão jogando porra nenhuma, que não estão resolvendo o problema em campo. Ou você acha que o problema está única e exclusivamente no Léo Jardim, que não está conseguindo formatar a equipe? Não, quem sugeriu isso aqui foi você. Eu não disse história nenhuma. Mas deixa eu te perguntar. Quem sugeriu isso aí foi você. Porque tá muito cômodo. A culpa é do Pedrinho, a culpa é do Diniz, a culpa é do Léo Jardim, a culpa é do Seabra, a culpa é do Wesley Carvalho, mas os jogadores, tá tudo bem pra eles. Eles também precisam dar uma resposta. Olha o que você tá fazendo. Você tá querendo me jogar. Você tá querendo jogar contra a massa, é isso? Ele virou o disco. Não, massa não, sou massa. Não, massa que você tem que entender. Você tá querendo me jogar contra a turma? Azul. Você tá querendo me jogar contra a Ele virou o disco. Você lembra, com um mês de Diniz, o que ele disse? Os jogadores não respondem aquilo que o Diniz pede. Não, ele já disse isso no Jardim. Ele disse isso no Jardim no segundo jogo. Ele agora resolveu. Acabou o jogo do União. Em tempo você começa a criticar. Acabou o jogo do União de Santa Fé, sabe o que ele falou? Eu percebi que os jogadores não estão afeiçoados. Foi essa a palavra que você usou? Não lembro a palavra exata. Mas eles não conseguiram aderir ainda à forma de jogo do Jardim. A mesma coisa que eu falei com o Diniz. Olha o que você está fazendo, cara. A mesma coisa que eu falei com o Diniz. E agora isso diz mais respeito aos jogadores ou ao treinador? Depende. Depende não. Eu critiquei o jogador. Depende muito. Eu acho que o do Diniz diz mais ao treinador. Eu critiquei o Jardim. Isso na sua avaliação, na minha não. Eu critiquei lá atrás que os jogadores não estavam executando o que o Diniz pedia. Eu estou dizendo agora que os jogadores continuam não executando o que o Léo Jardim está pedindo. O grande desastre dessa temporada foi a manutenção do Diniz em dezembro. Vocês estão tentando desvirtuar o que eu falei lá atrás e agora vocês não conseguiram. Vocês estão muito mal no programa hoje. O lado de cá, na nossa gincana, o lado de cá está ganhando. Tá. Mas é só você que está pensando. Você tá querendo. Por isso que eu fico mais do lado de cá. Bota pro público falar que você vai ver quem vai ganhar. Só um minuto. Vocês estão sendo massacrados aqui no chat. Eu não ligo pro chat. Você está querendo dizer, Everton Guimarães. Nossa audiência, Valu. Não, Everton. Pro chat. É o chat que diz que você é o Valuzeiro, o ídolo máximo do Cruzeiro. Não diz mesmo. O chat é ótimo. O chat vive me xingando. Eu vou ligar pra quem me xinga. O chat... Vou ler algumas mensagens. Pera aí que você vai falar. Tá maluco? Com ejaculação precoce. Não. Vamos falar a verdade. Valu é nosso ídolo. Que isso? Tá inventando isso aí. Aí o outro aqui, ó. Thiago Fernandes, não acerta uma. O lado na gincana do Donos da Bola, o lado que está à direita do Everton não erra uma. Estão muito bem. Breno Galante, ótima contratação, nunca errou. Elton Novaes, fenômeno, nunca erra. Nossa. Thiago Fernandes, errou desde a hora que começou o programa, só fala coisa errada. Curiosamente, Thiago Valu, até gosto de você, mas hoje você está muito mal. O Everton está te jantando, por isso o Everton até deu uma engordadinha. Thiago Fernandes, o mais lúcido. Eu acabei de ler aqui, ó. É sério. Eu te falo o nome, Leonardo Soares. Falou o quê? Thiago Fernandes, o mais lúcido. Eu entrei só para ver. Aqui, os loucos também têm admiradores, irmão. Pode fazer uma pergunta? Quando você fala isso, você quer dizer que está faltando um pouco de inteligência para alguns atletas entenderem o que o Leonardo Jardim pede? Eu vou te responder isso e vou te dizer
que o tal do... Aí o Valu vai ficar louco. Eu vou te falar o que é esse tal desse rodízio aí de cada um jogando. Eu vou te falar o que está gerando. Lá vai de novo. Não, eu tô te... Isso é informação. velho Informação, eu gosto disso. É Quando informação. é É informação. Tá bom. Peraí, irmão. É informação. Aí a informação, quem vai avaliar se está certo ou se está errado é vocês. Ou são vocês. Mas eu estou te trazendo uma informação. E tem uma outra, tá? Que o Pedro ontem falou de trazer uma pessoa que trabalhou com o Alexandre Matos. A turma tá achando que é o Luxo. E não é. E eu vou contar daqui a pouco quem... Não é. É que lá no Cruzeiro me negaram a possibilidade. Não é você, né, Luxo? Não sou eu. Então, Gostaria que aliás assinou com o Galvão, Tá com o Galvão. pro programa aqui da casa, Galvão e Amigos. Mas eu vou contar daqui a pouco